Fala galera, começa hoje aqui algo que a gente não tem um interesse, nem a vontade de virar um programa, nem mesmo um podcast em si. É mais um bate-papo, uma conversa entre amigos sobre algo que existe desde que o mundo é mundo, não passa despercebido, não passa sem causar sentimentos, seja raiva, medo, ódio, a cabeça de doido até fascínio, enfim, o crime. Tá aqui comigo João Paulo Teixeira, meu grande amigo, jornalista, publicitário, brotherzão desde os tempos de Facombi, quase 20 anos atrás. E hoje eu tenho a honra em trazer aqui para esse bate-papo inaugural, para a gente começar. Ele que é delegado de polícia, hoje está à frente do Grupo de Investigação de Homicídios e Grupo de Repressão a Narcóticos lá em Trindade, o GIH. Dr. Douglas Pedrosa. Xará, aqui para nós hoje, só Douglas. Só Douglas, aqui só Douglas. Doutor, é uma honra tê-lo aqui para a gente falar um pouco sobre a atuação, curiosidades, grandes casos. É o arquivo policial. Doutor, para a gente abrir de maneira muito rápida, para a gente entrar na parte que interessa, eu queria que você se apresentasse rapidamente. Você é paulista, né? Delegado há quase 20 anos. Rapidão a sua história. Bom, para começar, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E é bacana eu poder aqui pegar meus arquivos, já parte dele envelhecido, né? Começamos bem, hein? E trazer aqui. Arquivo policial, isso aqui não é nosso não, viu, gente? Isso aqui é tudo do doutor aqui, ó. Tudo do delegado Douglas Pedrosa. Sim, amareladas. Aí, ó. Parte da história da gente, minha e da minha equipe, né? Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou delegado de polícia há quase 20 anos. Eu nasci na periferia de São Paulo, lá na Zona Leste, Vila Curuçá Velha. E lá fui criado na rua, escola pública. Parte dos meus amigos se tornou bandido, né? Outra parte conseguiu sair da região ou buscar oportunidades ainda ali. Fui advogado, um advogado medíocre durante uns 2 anos. E depois disso teve uma situação que eu fui vítima de um sequestro relâmpago e atribuo a minha vida a 2 policiais civis que estavam fazendo uma intimação, acabaram me vendo durante o sequestro, vieram atrás. Você estava ali no carro, bandido armado aqui. Sim, eu havia sido rendido por 2 jovens, um menor de idade, assumiu o volante de um Tempra que eu usava na época, eu era advogado, e outro rapaz, um moreno, estava atrás do carro. Eu vi uma viatura policial, coloquei a mão na cabeça e abaixei. Porque todo tempo durante o sequestro, levanta a cabeça, abaixa a cabeça, para não identificar determinados locais ou pessoas com quem eles falam. Os policiais sacaram aquilo e vieram atrás da gente. Se esses policiais não sacam aquilo? Havia tido alguma reprimenda. Segundo os policiais, eles estavam me levando para um local para me matar. A gente até então não sabe disso. Mas confesso que quando eu soube, eu quis revidar, né? Já era polícia na época, Ali não tinha jeito. Polícia, né? Sim. A vítima virou policial. Nessa situação de fuga, eles acabaram quebrando meu carro ao meio, né? Virou uma sanfona no tempo, passando por uma valeta, uma rua de terra. Eu subi na viatura, sou vítima, já procurando por arma. Vocês têm arma aqui? Não. Né? Você é policial? Eu falei, não. Eu falei, poxa, estou no lugar errado, eu sou advogado. Né? Daí acabei indicando, eles foram por ali, acabou tendo um tiroteio, ninguém morreu, mas conseguiram prender os 2. E depois disso até teve uma situação na delegacia que eu falei, não, realmente o que eu quero é ser delegado de polícia, é ser policial civil e não advogado. Naquele momento eu subestabeleci todos os meus procedimentos. E o Tempra? O Tempra, eu recebi uma indenização, era assegurado, né? Tinha uma moto também, então era o dinheiro que eu tinha. Reuni minha família e falei, olha, eu vou parar e vou estudar. De 3 a 4 anos até passar no concurso. Daí prestei 11 concursos, no 11º foi aqui o de Goiás e acabei passando, só para polícia. Então, Só para delegado? Só para delegado e agente, né? Acabei passando no 11º e Deus me deu a oportunidade de vir aqui para esse estado maravilhoso. Confesso que, como todo bom paulistano, não vê muito além de São Paulo, não via muito além de São Paulo,
pouco sabia sobre o Estado. Quando cheguei aqui, me apaixonei. Hoje minha família é daqui, meus filhos são criados aqui e eu não penso em mudar de Estado. Mas é bom demais. E aí teve essa questão, né, que foi um divisor de águas ali, até para você entender que era a carreira que você queria. E depois, quando você vem para cá, depois eu quero entrar nessa parte, passou pelo entorno ali, a escola que foi o entorno, mas começou o destaque pesado no trabalho quando você assume ali o grupo de investigação anti-sequestro. Sim, o grupo anti-sequestro, a gente tinha uma equipe fantástica lá, né? Policiais muito experientes. O delegado até então mais novato, mais inexperiente, assumiu o grupo anti-sequestro. Conseguimos ficar lá durante 3 anos e meio. E fizemos grandes trabalhos lá. A equipe foi fantástica na atuação. Não tinha uma semana, quem é mais antigo lembra-se disso, não tinha uma semana que a gente não estava com algum caso diferente na mídia, né? Foi muito bacana aquele período. Mas, voltando aí nesse anterior, ali onde aqui em Goiás, onde o filho chora e a mãe não vê, onde é uma escola de polícia, é o entorno. Sim, o entorno. Eu passei pelo entorno durante 1 ano, 11 meses, na realidade, lá em Planaltina, mais 3 meses em Alto Paraíso. Fui em Alto Paraíso, tive um desentendimento com o juiz, acabei sendo transferido depois de uma situação chata naquela época. Fui para Planaltina, assumi a titulância da delegacia, com 27 anos, menino, quase 30 policiais lotados na delegacia. E lá a gente conseguiu fazer um baita de um serviço. A gente conseguiu fazer um serviço que versava sobre 64 homicídios atribuídos a 12 comerciantes, né? Então o pessoal era da associação comercial, começou a matar fazendo às vezes da polícia ou de Deus, na realidade, fazendo às vezes de Deus, matar quem havia furtado ou roubado determinado estabelecimento. O pessoal da associação comercial criou um grupo para exterminar. Sim. Tinha policial no meio? Tinha policiais no meio. Policiais, gente de outras forças, enfim. Foi um caso bem complicado. Mas a gente conseguiu deflagrar uma operação em 21 de abril de 2005, onde a gente conseguiu prender os 12. Né? Isso gerou o indiciamento e depois denúncia em 64 crimes contra a vida. 64 homicídios? 64. Entre homicídios consumados e tentados. Né? Só que, como eu disse, tinha policiais envolvidos, era um pessoal meio complicado, ali não tinha muita estrutura. Era eu, o doutor Alessandro Marchiò, que hoje é juiz lá em Brasília, grande parceiro. Tinha mais 2 policiais, que a gente confiava bastante, 2 escrivães. Ponto. O restante a gente não podia confiar tanto a ponto com relação à investigação, porque tinha até policiais da própria delegacia que estavam sendo parcialmente investigados. E muito longe, né? Acabei sendo vítima de um atentado, vim até a Superintendência de Polícia Judiciária pedindo a transferência. Daí, olha, você vai lá para Mozarlândia. Eu falei, não, doutor, eu tenho pouco mais de 1 ano de polícia, eu ainda estou com um estudo fresco na cabeça. Me dá uma delegacia bem pequenininha que eu vou embora do estado. Não é isso que eu quero, não. Diante daquela petulância minha na época eu não via esse delegado substituto aqui em Goiânia nunca. Hoje já é uma prática corriqueira, né? Na época não tinha isso. Daí ele me deixou na DENARC para trabalhar, aprender mais com a doutora Renata Cheim, que era escola, hein? Uma baita de uma delegada, melhor pessoa, a habilidade dela para tratar com as câmeras é excelente, a habilidade para tratar a equipe, uma baita delegada. Então daí eu passei pela DENARC, fiquei lá 1 ano e pouco, fiz alguns trabalhos de relevância lá e fui para homicídios aprender o que eu sei de homicídio com o doutor Jorge Morella, que na minha cabeça sempre foi e sempre vai ser o maior delegado investigador de homicídios aqui do estado, que acabou falecendo no acidente do helicóptero. Fiquei com o Dr. Jorge algum tempo, depois eu fui para furtos e roubos, depois para o GENARC de Goiás Velho, com o Dr. Alzemiro, e daí eu acabei indo para o grupo anti-sequestro, em 2008 para 2009. Daí ali a carreira realmente teve o ápice, né, que a gente conseguiu desenvolver muitos trabalhos, e ali foi uma escola. Tínhamos excelentes policiais lá que trabalhavam na DEIC, e a DEIC era ainda uma delegacia extremamente respeitada. Eu tenho um carinho muito grande pela DEIC.
Mas naquela época a DEIC era motivo de temor e orgulho por toda a população. Né? Quando a gente saía era para resolver. E a gente era muito operacional. Não que hoje não seja. Né? A delegacia, a polícia vem se adaptando à sociedade, enfim, vem se adequando aos padrões de hoje. Mas era um pouco diferente naquela época. Lá era gente entrando e saindo presa todos os dias, pelo menos uma pessoa a cada 2 dias, cada cartório prendia ali. E toda hora a mídia e tal. Foi um grande aprendizado e eu sinto falta daquele período. Como é que foi naquele tempo, quando, né, vocês decidiram falar, até a contragosto da parte política que a gente sabe que existe, falar, PCC, CV, tem isso aqui, tá espalhado, tá organizado, tá em guerra. Aqui, ó. Como é que foi o bastidor disso aí? Eu sei que a pressão deve ter sido pauleira em cima. Vou achar ela aqui. Pode falar. Aí já foi um pouquinho mais para frente, já foi em 2016, 2017, eu estava à frente da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. Daí nós reunimos com os delegados, falávamos com o pessoal que era preso e a gente descobriu que o pessoal estava matando por Comando Vermelho. Né? Falei, poxa, mas ninguém sabe disso. E numa determinada entrevista, eu acabei falando, olha, a motivação foi porque ele matou sem saber quem era a vítima, que até então tinha que ter alguma motivação. Não, mas ele não tinha motivação pessoal. A motivação era a camisa que ele vestia, que era o Comando Vermelho, que determinou a morte do sujeito. Isso sai do jornal. Na realidade, passou por uma entrevista coletiva, passou em branco. Passado 2, 3 dias, a jornalista Rosana Mello... Nossa amiga, um abraço. Um abraço, Rosana. Te respeito muito. Tá nisso. Nos procurou e falou, vem cá, como que é isso? Aquilo ali ficou no radar dela. Não, dela fez uma matéria de quase uma página no Popular. Ela andava com um caderninho, lembra? O caderninho anotava tudo. Ela é estatística da Secretaria de Segurança Pública. Sei que isso daí chegou no ouvido do governador, do secretário, e ninguém quer ter o Comando Vermelho fora do Rio de Janeiro, né? Daí me ligaram. Você é doido de falar um negócio desse? Não tem isso aqui não. Não existe isso, quero ver você provar. Eu falei, olha... O governador ligou pro senhor em pessoa? Não, na realidade foi alguém da alta escalão da Polícia Civil. Secretário de Segurança. Perguntando o que eu queria fazer com a administração. Eu falei, olha, eu tenho certeza que isso acontece. Eu converso mais a fundo com os presos aqui, eles aquele falam... papo de no orelha, pé do ouvido, né? Exatamente. Eles abrem o coração pra gente aqui e falam. Depois de 10 minutos, eles resolvem colaborar com a justiça e tal, e acabam falando. 10 minutos de tranquilidade. Né, o que está acontecendo. Isso eu tenho certeza que o pessoal está matando o Comando Vermelho. E vamos trabalhar para investigar, para ver quem está chefiando isso daí. Daí na época, 2016, 2017, né? E eu falei, olha, e tem mais, o Comando Vermelho está matando a gente do PCC e de uma tal da DE. Que naquela época pouca gente conhecia, que é Amigos dos Estados, que é uma organização goiana. Não existe ainda mais isso, organização. Depois do tempo, daí começou a virar. Isso já virou foco de matéria. Então, como a gente chegou a pegar 80% dos homicídios relacionados ao Comando Vermelho e PCC, né? Então isso daí virou corriqueiro na imprensa. No começo a imprensa dava nome aos bois, Comando Vermelho, primeiro comando da capital. Depois, por uma política das próprias empresas de não mídia, divulgar, não divulgavam mais de onde fazer qual era propaganda, o nome da fazer facção, propaganda, mas ainda assim continuava existindo o Comando Vermelho e PCC aqui, como existe até hoje. É um perfil de crime assim que na época, né, chegando totalmente diferente, né? Porque o homicídio, né, ele tem uma razão pessoal, geralmente, ou é um crime passional. Ou algo assim, um desentendimento, ódio e tudo. Mas aí é um homicídio que, inclusive, agora, né, se alastrou, que é totalmente diferente, não tem relação pessoal. O cara vai lá e mata, não quer nem saber quem que é, né? E muitas vezes... Comendado, né? A pessoa não sabe, fica sabendo da foto da pessoa na hora, quando tem a foto. Às vezes, a gente investigou um caso, ontem fomos conversar, interrogar o rapaz, ele foi matar, ele só sabia a localização. Nem a foto ele tinha. Você que é o Ricardo? Sou eu, Ricardo.
Toma, 6 tiros em cima do Ricardo. Pegamos um desses semana passada na João Vaz. Chegaram lá, perguntaram o nome do cabra. Ele falou, tá. Mataram ele. Vontade de falar o nome errado, hein? Loucura total. Esses crimes de encomenda, assim, são difíceis para começar, porque a gente sempre partia, na escola antiga de investigação de homicídios, a gente partia da vítima para o criminoso, né? Então, quem que é a vítima? Depois, quem poderia ter algum motivo para matar a vítima? Daí as a motivações, gente saberia chegar ao nosso suspeito. A nossa antiga escola de investigação era essa. Hoje não. Não tem, porque a vítima nunca viu o suspeito. O suspeito não, o homicida. O homicida. E como é que acha nesse caso? Daí a gente tem outros meios de investigação. Primeiro, a gente continua ainda sabendo a que a vítima é ligada. Né? É ligada ao Comando Vermelho. Então, ou ela teve algum problema dentro do Comando Vermelho, rasgou a camisa, ou o Comando Vermelho decretou a prisão do seu próprio membro, que é uma situação mais difícil, mas ela ter rasgado a camisa, no linguajar deles, ou seja, comprado drogas para revender de outro fornecedor que não do Comando Vermelho. Traiu a organização. Daí trair de alguma forma a organização. Daí a gente vai buscar alguma pessoa dentro do próprio Comando Vermelho que tenha E essa capacidade vítima de fazer isso. é faccionada, a maioria das vezes. Boa parte das vezes é faccionada. Hoje a gente já está mudando esse cenário, hoje a gente tem muito poucos crimes cometidos por facções, pelo menos aonde eu atuo. Eu não posso hoje falar de Goiás, mas hoje em Trindade a gente está com um índice de homicídio extremamente baixo e pouquíssimos ligados a tráfico de drogas ou facção criminosa. A gente, inclusive, acredita que teve uma conversa entre os principais líderes, não de Trindade, mas sim de Goiás, sentaram, vamos parar de nos matar e vamos ganhar dinheiro. E eles acabaram dividindo de alguma forma ali a cidade, que hoje a gente tem muito poucos homicídios relacionados ao tráfico de drogas. O homicídio do traficante matando o noiado, esse não. Eu estou falando do traficante que é morto por outro traficante. Disputa de ponto, disputa de... Isso a gente vê um Guerra declínio comercial, né? extremamente alto. Nesse mundo aí não tem jeito. O cara não fica devendo, né? Não fica devendo porque o traficante que ele não cobrar, que ele não receber de alguma forma, né? Digamos assim, está fora do ramo. Sim. E as leis do crime são muito mais rígidas que as leis que regem a sociedade civil organizada, né? Doutor, o senhor ficou um tempo... Doutor não, Douglas. Douglas, melhor. Xará. Ficou um bom tempo, destaque na época na DIH aqui, né? No Complexo de Especializadas. Sempre gostou muito de, pessoalmente, inquirir, tudo e tal. Teve algum cara desses aí que você olhou no olho dele e deu aquela tremida, viu o mal lá dentro? Quando a gente trabalha com pistoleiro, normalmente é assim. Esse pessoal que fica matando para o tráfico de drogas, a gente consegue calar o demônio dentro deles, mostrando o da gente. Agora, quando a gente pega determinado, eu não vou lembrar o nome, tá? Mas a gente conseguiu prender um pistoleiro, o pai dele era pistoleiro, o avô dele era pistoleiro, ele já tinha matado mais de 50 pessoas. Veio aqui matar em Goiás, a gente acabou prendendo ele. Pistoleiro de carreira. De família, inclusive, um negócio de família. Né? Daí você vê que é uma coisa muito mais simples para eles matarem do que para qualquer outra pessoa. Né? E eu tenho mais receio desse pessoal. Você diria que, por exemplo, eu sinto prazer em noticiar, você sente prazer em prender, um cara desse sente prazer em matar? Com certeza. Com certeza, assim, para eles, muita gente sente prazer em matar, tá? Mas assim, ele está cumprindo o dever de ofício deles. É diferente, né? Ele sabe que ali foi um bom dia, o dia que ele conseguiu matar determinada pessoa, foi um bom dia na sua profissão. Eu estava conversando com o João Paulo agora há pouco. O melhor dia da vida de um policial, necessariamente, é o pior dia da vida de outra pessoa. Né? O melhor dia que você vai ganhar, eu vi aqui nos seus arquivos, o dia que você ganha o troféu do herói, alguém foi preso, alguém foi morto. E né? o pior dia da vida da pessoa. Então, assim, isso traz uma carga muito grande.
melhor dia da vida de um assassino profissional é quando ele consegue desembocar o trabalho, né? Mas são tranquilos. Você me perguntou com relação ao pior olhar. O pior olhar é deles, né? Porque eles normalmente são muito mais frios do que os outros. Esse cidadão em questão, como é que era o perfil dele, assim, de humano? Assim? Um jovem, 30 anos, era casado, tinha 2 filhas. Meu Deus. Né? Bem vestido? Nordestino, vestido como uma pessoa da classe média, né? E matava desde os 12 anos. Primeiro trabalho dele, ele pegou com 12 anos. Também resolveu contar pra gente, mas daí boa parte do que ele contou, ele não quis colocar no papel, e é um direito dele, né? Porque a gente tem o hábito de conversar com a pessoa que a gente prende, até para entender como que ele chegou até ali, a história, a trajetória dele no mundo do crime, porque eles também, o ladrão também tem uma trajetória no mundo do crime, como um empresário tem uma história de sucesso, às vezes o ladrão tem uma história de sucesso. É interessante pra gente saber como é essa história, até para a gente projetar outros casos, entender um pouquinho da mente criminosa. Eu vou entrar já, não sei, o delegado Douglas Pedrosa ganhou muito destaque na época, um dos casos mais emblemáticos, não só da crônica policial goiana, mas brasileira. O caso do serial killer Tiago Henrique da Rocha, né? Eu acho que no registro brasileiro talvez tenha até sido o maior, entre aspas, serial killer. E aí, o senhor foi delegado lá, inclusive foi quem colheu o primeiro depoimento do Tiago da Rocha. E aí, com exclusividade, hoje, como conteúdo, a gente traz aqui, ó. Tá aqui. Primeiro depoimento. E as aqui, reportagens todas aqui. Tá parecendo carta psicografada isso aqui, que são o registro que ele foi dando à letra naquele depoimento. As mortes que ele foi assumindo e dando detalhes. Isso aqui é exclusivo. Primeira vez que o delegado Douglas traz aqui pra gente. Doutor, conta tudo. Não esconde peça histórica. Nada. Tá aqui. Deixa eu ver. Nós trabalhávamos... Como é que chegou lá em que Trindade. Tinha um cara que estava matando gente aqui em Goiânia? A gente trabalhava lá em Trindade, daí começou o zuzuzum da imprensa. Era época de eleição. Olha, morreu uma mulher sem motivo aparente, né? Uma outra mulher sem motivo aparente. E isso começou a se tornar uma rotina. Até que parte da imprensa acreditava que existia um assassino em série. O que era veementemente negado pelo governo. Mas de dentro ali, vocês tiveram uma dificuldade em falar assim, não é possível que tem um cara que está matando esse tanto de gente aqui debaixo do nosso nariz? Olha, a primeira reunião que nós tivemos na Força Tarefa, foi criada uma Força Tarefa. Vim com a minha equipe toda lá de Trindade aqui para compor a Força Tarefa. Foram 14 equipes, não foi só a minha, não foi só determinada equipe A ou B. Então foram 14 equipes, mais a equipe da inteligência que participaram da ação. E a primeira reunião de trabalho, disseram que iam dividir 2 inquéritos para cada delegado dessa equipe se juntava a outro delegado, então 2 equipes se uniam, né? E eram 14 casos e dividir, cada equipe cuidaria de 2 casos, né? A gente pegou o primeiro caso que tínhamos conhecimento da Lilian Cici e o último caso, né? Que é esse primeiro aqui que a senhora anotou aqui. Não, na realidade essa não, sequência aqui. Porque ele não foi entregando a gente não sequência. entendia isso. Não me entregou exatamente na sequência. Meio. Com data e eu tudo vi mais. aqui que o senhor colocou aqui. Primeiro até o 37º. Qual que era a ideia? Era saber resolver os casos das mulheres. Até então a gente não tinha homossexual, a gente não tinha mendigo, a gente não sequer sabia. Foi outra situação que fiquei sabendo disso. Deixa eu entender isso aqui. Primeiro, Rua 3, Centro, Casa 38. Segundo, ponto, Praça Cívica, que é revólver 38, mesmo revólver. Ah, tá. Revólver 38, né? Mesmo revólver, tá. E aí vai. E aí, quem que escreveu isso aqui e quem que foi ticando com uma caneta da outra cor, dando ok? Deixa eu entender isso aqui. Cabeça de psicopata só se entende. Só outro psicopata vai entender. Só um outro psicopata vai entender. Parece prova de faculdade. Não, aqui, foi ticando. Foi passando. Me explica isso aqui. O interrogatório dele foi a gente que fez. Então quem estava na sala era eu e a equipe que trabalhava comigo,
né? Então demorou um pouco para chegar até aí. Quer que eu te conte antes ou quer daí? Vamos pegar o começo, Vamos porque tudo, tem uma tudo. história boa. Porque até chegar nele foi um sacrifício, né? Mas assim, a gente pegou essa situação, então o que a gente precisava? Depois eu volto para aí, vou te contar exatamente como pensei nessa hora. A gente pegou o primeiro e último caso, que eu falei, eu vou mandar fazer a balística, eu já vou tirar isso da minha cabeça. Eu era induzido pela imprensa a pensar que existia uma pessoa só. Eu falei, eu vou pedir a balística entre o primeiro e o último caso. Se bater, é o mesmo cara. Que foi esse aqui, o 37º. Lilian Cici e Ana Lídia, né? Uhum. Que pra gente era o primeiro caso, pelo menos, das mulheres. E daí, assim, dividiu-se e toda semana a gente se reunia, né? Primeira coisa, todas as equipes trabalharam muito para provar o quê? Aqueles casos tinham alguma motivação? Tipo, aquela mulher tinha uma briga com o vizinho, o marido dela tinha amante, estava devendo alguma coisa. Então todos... Que é aquela coisa de buscar na vítima... A motivação. Aquilo que a gente conversou agora. A escola de investigação, né? Exatamente, da antiga escola. Só que, por mais que a gente trabalhasse, a gente não achava nenhuma motivação que pudesse levar aquelas mortes. E essa questão da motivação é complicada, porque às vezes o que é motivo para mim não é motivo para você. Sim, verdade. Você fala assim, pô, mas o cara matou por causa disso. R$50, tem muito isso, você noticia isso sempre, né? O que vira dentro da pessoa é outra coisa, né? E outra, aquela mulher que alguém não assim, gostava. Pra você falar o seu filho da puta, eu te xingo de volta. Sim. Se você falar o seu filho da puta, o cara vai e te mata. Te mata de boa. Imagina um fator agravante. Aquela mulher que alguém que era desafeto dela, vendo aquela onda de ataques às mulheres, vou aproveitar, vou matá-la, vou colocar na conta desse cara. Começou a aparecer isso também, né? Era uma coisa que a gente cogitava, né? Mas enfim, depois de exaurir esses meios de investigação, tanto eu quanto as outras equipes, nós pessoalmente começamos a trabalhar com o que a gente tinha. A pressão estava brava nessa época? Muito grande. Eu engordei 19 quilos em menos de 50 dias, né? É os dois lados da moeda. Tem hora que a gente da imprensa... A imprensa, nesse caso, ajudou a dar o up na investigação, mas tem hora também que a imprensa... Como é que baliza isso aí? Bom, eu me blindo da imprensa, eu não falo discutindo casos em andamento. Eu acho que a gente já passou por isso. Sim. Né? É uma coisa que eu levo para mim, né? A não ser casos específicos. Espera concluir, né? Espera concluir, porque daí você já tira parte dessa pressão. A partir do momento que eu não falo sobre caso em andamento, não adianta o repórter vir me procurar perguntar o que eu estou fazendo, né? Então é uma forma que eu aprendi lá atrás com um dos delegados que me norteou a minha carreira a fazer, é assim que eu faço. Mas nessa época eu não tinha contato com a imprensa e eu evitava ver qualquer tipo de noticiário para eu não me influenciar e não influenciar a nossa equipe. Sim. Né? Eu sei que determinado dia a gente estava trabalhando, tentando identificar as motos, tentando identificar o cara através das imagens captadas pelas câmeras de segurança. O pessoal que passou pelo primeiro caso, a equipe da doutora Miriam Vital, excelente delegada, inclusive, tinha feito um excelente trabalho. Eles tinham captado diversas imagens no caso da Lilian Cici, sabe? Imagens de qualidade. Então a gente pediu que as imagens fossem para inteligência, para ser tratadas. O policial Moacir, baita investigador, trabalha lá na inteligência. Daí a gente conseguiu pegar algumas horas de imagem do último crime. Então a gente conseguiu. Ele matou a menina ali próximo da cidade de Jardim. A gente acompanhou ele seguindo pelo Dergo, né? Ali São Francisco, e daí a gente perdeu ele. Então eu já sabia pelo menos a rota de fuga dele. E através das imagens... E as imagens, câmera de segurança. Câmeras de segurança, sim. Naquela época a gente não tinha ainda à disposição imagens de câmeras públicas. Hoje, esse cara não se criaria. E outra, a gente está falando de coisa aí de 10 anos atrás, praticamente, quase que 10 anos atrás. A quantidade de câmeras nas ruas também era outra. E a qualidade das câmeras. E a qualidade... Né? O próprio celular hoje ajuda muito, hoje a gente sofre um pouco com a qualidade com essas câmeras de casa e tudo e tal, imagina aquela época. Sim. Quase não tinha. Então a gente conseguiu pegar essas câmeras. Isso daí foi a minha equipe que foi atrás das câmeras da Ana Lídia.
Levamos tudo para o Moacir. Eu ficava o tempo todo, porque a partir desse momento eu precisava de melhorar essas imagens. Moacir, melhora isso, pelo amor de Deus. A gente tem um software bem caro, um programa bem caro, que o Moacir é habilitado, foi até os Estados Unidos para fazer curso disso. Falei, faz esse trem funcionar igual no filme. Só que não funciona. Cadê o CSI, né? Cadê o CSI Goiás? CSI Cerrado. Eu sou um cara que eu não admito muito, não. Eu falei, não é possível, eu vejo no filme isso daí, vamos melhorar isso daí. Daí eu conheço alguns delegados lá em São Paulo, liguei pro pessoal de São Paulo, vem cá, vocês têm outro equipamento? Não tem, não. Tem isso daí. Mas depois que o Moacir fez todo o trabalho dele, juntando fragmentos de imagem de uma câmera com outra câmera, com aquelas câmeras lá da época da Lilian Cisse, a gente conseguiu montar, para começar, o biotipo do cara. Né? Eu sabia que ele era alto e branco, só isso. Nesse momento você já tinha a moto? Eu já sabia Modelo que era a mesma cor. moto e que era o mesmo cara. Eu sou motociclista, então eu falei, olha, vamos atrás da moto. Daí eu fui atrás do Nenê, um mecânico excelente que tem aqui em Trindade, falei, Nenê, preciso identificar essa moto. Ele me deu a relação certinha, o senhor de tal ano, essa é a moto. E ela tá com esse acessório. Caramba. Daí, nessa época, eu tomei uma multa no meu carro particular. Nessa doideira de ir pra delegacia e voltando. Falei, olha, se eu tomei multa, esse cara também tomou. Vamos pedir multa. Então a gente pediu multas de trânsito inicialmente. Sacada, hein? E atrás das multas. Sim. Foi legal, foi bacana. Daquele tipo de moto. De tal ano, de tal cor e tal cor. Chegou. Identificamos todas. Nenhuma multa com aquela característica que a gente procurou. Quantas o senhor foi atrás? Nessa primeira leva foi mais de 10 mil. Então ele era um assassino, mas pelo menos um motorista. Era um bom motorista. Consciente, ele era. Meu Deus. Eu mato, mas não tomo multa. Então a gente pediu assim. Mato, mas não tomo eu multa. quero todas as multas tomadas em tal ano por uma moto, E eu tomo tal multa, modelo, beleza. a tal Toda vez que eu modelo. vou pagar o IPVA, Então são eu me muitas lasco. multas. Daí eu falei, poxa, e se ele. Daí uma pessoa do Detran falou, mas tem as multas inválidas. E tem a multa do DR também. O que é isso? Departamento de Estradas e Rodagem. Tem a multa que ele toma na estrada e tem a multa municipal. Ah, Não é só do Detran. uma da SMT, outra do Detran, Isso. outra vai para o Goiás. Outra do Federal. Isso. Daí a gente foi para todas essas, foram 30 mil. Né? A gente chegou nesse interstício. Quantas pessoas para procurar essas multas? Eu, o Plínio, Olha o Plínio ali, ó. o Luciano, o Reinaldo, o Léo, o Wendel, né? O Luciano eu já disse, né? E o baixinho que infelizmente acabou falecendo, né? Que é o Juliano. Éramos nós. Analisar Então 50 mil. dava em média 1000 multas por dia pra gente ver. Só que depois da 100ª imagem, ninguém vê mais nada, né? E naquela tensão toda. E a gente também passava na casa das vítimas, dos familiares da vítima, todos os dias. Pra gente saber, dar uma satisfação, a gente está trabalhando e teve alguma notícia e tal. Nessa altura estava em quantos E às vezes homicídios? O último homicídio dele foi da Lídia. E às vezes também, um parente assim, mesmo inconscientemente, Dá um involuntariamente, insight. fala alguma coisa Não inside, exatamente. que você puxa ali, né? Exatamente. A gente não pode desprezar nada numa investigação, ainda mais quando a gente não tem nada. Uhum. Né? A gente saiu do zero. Só que a gente conseguiu uma sequência de acessórios da motocicleta que tornou a motocicleta dele única. Por isso, dessas 30 mil multas iniciais, não tem nada. Então vamos lá, vamos trabalhar com as multas inválidas. Qual é aquela multa inválida? Por exemplo, tem uma placa de um Golf num Corolla. Aquela placa não é fria. daquele carro, a multa não é emitida. O cara, na hora de passar pelo sensor de velocidade, tapou a placa com a mão. Aquela multa também é uma multa inválida, ela não vai ser emitida. Mas você tinha uma moto. Só que eu tinha pelo menos o caminho dele. Uhum. Nisso a gente conseguiu achar 3 multas dele. 3. 3. Onde? Lembra? 2 delas foram no cruzamento da C1 com a C4. E tem uma história interessante daí. C1, C4... Jardim América. Jardim América. E outra, chegando num condomínio da Baixada da Avenida D, eu acredito, ali no bairro Goiás. Que vai para... Então eu sabia, e sempre depois dos homicídios, eu sabia que ele morava para aquela região. E de fato ele morava lá no Vera Cruz. No Vera. Né?
Quando a gente identificou essas 3 multas, falamos, olha, esse cara, olha aqui a moto, olha aqui a mochila dele, olha aqui esse protetor de motor, olha aqui esse paralama. Falei, a gente já individualizou a pessoa. Tá? Não sei quem ele é, não sei o que ele faz, eu sei que ele é grande e está nessa moto. E a lei penal dá uma brecha. Ele é grandão? Deve ter Grande 1,84 m, 1,85 m. Não é tão magrelo, ele é complexão dele forte, aqui tem foto dele aqui. Não é magrelo, não. Forte atlético. É um... Pelo menos era, né? Deve estar magro. Quando a gente conseguiu Não, né? A xepa lá também engorda, que é uma beleza. identificar a cara ele, do cidadão aí. a gente O cara tem representou. uma cara ruim pra caramba. Hein? Foi. A gente representou pela prisão temporária dele, além dessa possibilidade. E qual que era a moto? Era uma CG. Uma vermelha. Né? Não, ela era preta. Preta. Ele colocava capa de tanque vermelha, dela tinha um mata-cachorro bipartido e cromado. Que daí já era. Porque normalmente é um que une a parte de cima com a de baixo. É. A gente deu muita sorte também. Porque se não tivesse esse Ele acessório- estilizou a moto, né? Ele estilizou a moto que a gente comprovou que de quase 100 mil fotos de multa que a gente viu, só a dele que existia daquele jeito. Entendeu por que a gente conseguiu mandar de prisão? Se a gente não tivesse analisado essas fotos e provado para o juiz que aquela moto era única, a gente não tinha conseguido, né? Daí tinha o lameiro dele, tinha determinado, ele tinha feito uma chapinha de alumínio Peraí. na casa dele, Vocês tinham um mandado de prisão da moto. da moto. Da moto. Na realidade, o que acontece? O juiz até recebeu, antes disso, outra equipe, muito competente, inclusive, E a moto conseguiu... tava no nome de quem? Dele. Tava no nome dele. Dele. A gente tinha solicitado... Nisso, a gente já estava com outra equipe, analisando todo mundo que tinha aquela moto. E não tinha chegado na vez dele ainda. Aham. Tá? Milhares de motos, né? Só que a moto podia ser roubada, a moto podia ser moto de leilão, a moto podia ser de a outro estado, Famosa Embirinha. em Birinha. Finan. A gente correu atrás de várias pessoas desse tipo. E nesse interstício a gente chegou atrás de um cara que mandou uma foto para a mãe falando que ia ficar 2 anos de um navio. Né? Cara louco, total. Falava que a cabeça dele não parava de pensar em morte. Meu Deus. Falei, achamos o cara. Daí ele estava escondido. Ele estava durante um tempo no hotel ali na Avenida Pararaíba. Falei, vamos para lá que a gente pegou o cara. O cara tinha uma moto dessa. Não tinha nada a ver com o Era cara. um outro doido. Era um Outro louco doido, do o centrão doido ali. que devia ter ido para um navio. O cara falava 2 línguas, tal, levamos ele para a delegacia. Chegamos a prender um outro cara também que pegou o celular da Lilian Cici na época. Teve homicídio, ela foi morta em via pública, ele pegou, apareceu o celular. Um traficantezinho aqui do Jardim Goiás. Jardim Goiás não, Jardim América. Acabamos prendendo ele. Vimos que não tinha nada a ver. Outra situação, prendemos o cara que estava com o celular da vítima. E para soltar esse cara? A gente descobriu até que ele era traficante, não pegamos ele com droga. Mas chegamos, conversamos com ele com carinho, decidimos, não, esse cara não tem nada a ver. Peba, como é que você me faz uma dessa? Olha onde você tá Burro, entrando. burro. Olha onde Quase você que tá puxou entrando, 37 Peba. homicídios, né? Né? Daí a gente conseguiu comprovar que aquela moto do Thiago era única. Eu não sabia que o nome dele era Thiago, que ele era segurança, não sabia de nada. E eu sabia que ele era alto e branco. Daí eu representei para o Dr. GCE, de Alcântara Machado, que era o juízo que cuidava, na época, das cautelares aqui em Goiânia, uma baita época, expedia um mandado muito rápido, grande parceiro do Grande Polícia Civil. GCI. É. Vou trazer o GCI aqui, viu? Dá muita Grande entrevista. parceiro da meu Polícia amigo. Civil. Faz muito artigo pro Jornal Popular, sempre lê os artigos. Vara do júri aqui. Daí ele autorizou a prisão temporária da pessoa, de um homem branco, com aquela. Só que ele tinha que estar em cima daquela moto. Então, além de prender o Thiago, a gente tinha que prender o Thiago naquela moto. Outros colegas chegaram a representar. E o mandato judicial foi nessas características. A Sim. moto e um sujeito O alto e branco. sujeito alto, branco e jovem, que esteja numa moto assim, 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 assado. Se você estivesse andando de moto, hein, branquinho? Hã? Eu não Você sou podia, tão alto assim, né? Mas podia ter tinha passado. caído nessa aí. E a moto era única. De fato, a moto era única. Tanto que tentaram, outra equipe tentou o mandado de prisão dele pelas características. Tinha uma imagem que foi vazada até para a mídia, ele furtando uma placa. Essa imagem foi capturada pelo pessoal da inteligência. Né? Falamos, da prisão dele. Como que ele é?
Aí ele é alto, branco e forte. Deus juiz falou, alto, branco e forte é meu filho. Não está identificado. Eu preciso da identificação. Então, assim, a nossa grande sorte foi por ter ido por essa situação da moto. Indo na moto. E daí pra frente, mais sorte ainda, que foi a situação da prisão dele, né? Uma sorte muito grande, esse cara tá usando a moto dele. Não ter trocado de moto, não ter pegado veículo emprestado para fazer as coisas. Sim. Uma facilitação que ele deixou, né? Deu sexta-feira, a gente conseguiu mandado numa quinta-feira. Sexta-feira eu reuni a equipe, falei, olha, vamos prender esse cara agora. Como que a gente vai prender esse cara? Parte das equipes ainda estava trabalhando na situação motivacional. Falei, olha, a gente está liberado, então vamos para onde ele toma multa. Ele vai passar e a gente vai prender ele. Então a gente ficou, eu tinha na época uma Tiger 800. Então a gente ficou na C1 com a C4 na sexta-feira, das 6h30 da tarde até 11h30 da noite. Na sexta. Na sexta-feira. Fumou uns 30 cigarros lá, né? Pelo menos. O Plínio olhou para mim, e aí, doutor, vamos ficar aqui até que horas? Porque a gente está esperando alguma coisa que pode acontecer e não pode. Né? Quase que a gente leva a bote da PM, tinha essa ainda, não podia abrir muito o jogo para outras forças, outros policiais civis. 11 horas um polícia olha para o outro e falou, Douglas, você tá meio doido, vamos embora, contrariado, mas fomos. Desfizemos a operação, peguei minha moto e fui embora para casa. Quando chegou 1h da manhã... Saiu de lá 11h30. Toca num grupo de WhatsApp. Ele tentou matar a Janaína. Na praça... Que é qual homicídio aqui? Não, é uma tentativa. É uma tentativa. Que foi numa praça. Essa tentativa de homicídio ocorreu 2 esquinas de onde eu estava. O cara passou lá. E o cara passou lá. Daí eu fiquei doido. Né? Se tivesse ficado esperando mais uma horinha, tinha pegado. Daí eu fiquei doido, viu? Nossa senhora, eu fiquei vermelho de raiva. Eu sei que no sábado eu passei o sábado inteiro rodando sozinho, porque já era injusto já pedir para a equipe. A gente trabalhava, era dia e noite, não tinha essa questão de horário, 8, 10 horas por dia, não. A gente trabalhava o quanto tivesse lugar para fazer. E eu fui procurar naquela região, não achei nada. Daí eu liguei pro Dr. Deusnin. Olha, a gente precisa prender, eu tenho mandado de prisão dele. Vamos reunir por alguns postos de combustível e alguns pontos da cidade. Eu tenho alguns, 2 deles ele tomou multa, que ele vai passar, a gente prende ele. A ideia de sexta-feira quase que deu certo. Goiânia ainda dá para fazer isso, né? Já pensou fazer isso lá em São Paulo? Impossível. Não dá. Impossível, né? Daí o doutor abarcou a ideia, o doutor Eduardo veio para juntar a gente tentou fazer uma diligência ainda no Eduardo sábado. Prado? Eduardo Prado. Um abraço para ele, trazer você aqui também, Eduardo. Um abraço, Eduardo. Você trabalhou muito nessa época. A gente lembra e reconhece o esforço dele, da equipe dele, foram fantásticos. A gente tentou fazer uma diligência no domingo, daí o doutor falou, olha, vamos fazer uma reunião, então eu vou expedir uma ordem de missão, vamos conversar isso na segunda-feira. Segunda-feira, falei, doutor, vamos fazer essa reunião amanhã, que eu queria começar ontem, porque eu falava, ele já tentou matar, ele vai matar de novo. Não deu certo para o outro dia, daí ele me deu os nomes. A gente passou, minha equipe e eu, meio que separando todo mundo, porque é muita gente. Então a gente, eram aproximadamente 220 policiais. Então a gente tinha que dividir por pontos, foi escolhido acho que 15 ou 16 pontos na cidade, colocamos no mapa e tinha que ver qual policial trabalha melhor com qual policial, para a gente deixar então a equipe. Não é uma tarefa fácil. Passamos a terça-feira fazendo isso e na quarta-feira eu falei, tá pronto, na terça-feira à noite eu liguei pro doutor, tá pronto, vamos marcar para amanhã de manhã. Não, amanhã de manhã não dá, Douglas. Não, vamos. Daí tentamos o auditório da secretaria. O auditório da secretaria estava já disponibilizado para a polícia militar. Eles tinham feito a reserva do auditório, então a gente não podia. Falei, então vamos falar com o pessoal aqui no complexo de polícia especializada. Daí o doutor Deusnin, mas aí não tem ar-condicionado. Falei, doutor, ar-condicionado a gente tem na viatura, esquece isso. Não, pode deixar que eu vou resolver. E sorte foi essa, porque ele conseguiu o auditório do IML para quarta-feira às 2 horas da tarde, ou 1 hora da tarde. Almocei correndo, fui até lá. Foi uma situação emocionante. O doutor
Deusni começou expondo o caso, fez uma oração, foi uma coisa que eu não vou esquecer na minha vida. Daí o doutor Eduardo passou o ponto de vista dele, falando de como o cara andava pelo furto da placa, né, e outra imagem de um assalto. Eu falei, pessoal, esquece, vamos pegar um cara branco em cima dessa moto. Essa moto vai por mim, que é a única, porque é muito difícil achar uma pessoa. Você já tinha as características da pelas moto características também. de andada. É difícil. Né? Como que você vai prender um cara? Tem que achar o cara em cima da moto. O cara tem que estar em cima da moto para o mandado valer a pena, ter validade. Nisso, já era umas 3h30, 4 horas da tarde, eu saí para fumar um cigarro na porta do IML. Já tinha distribuído para parte das equipes. Uma das equipes, a equipe que era composta por policiais da inteligência, já tinha pego o envelope dele, contendo cópia do mandado com as características da moto, devo até ter esse documento aqui, cópia desse documento, e saiu. Porque era isso, para começar naquele dia. Daí, você vai ficar das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, e, enfim, fizemos o rodízio. Pessoal, como já tinha que assumir o posto às 6, foi lanchar, ia pegar, se preparar e ir direto para o posto às 6 horas da tarde. Só que, por Deus, o Lote tinha esquecido a carteira dele lá na inteligência. Falou, olha, vamos passar lá na inteligência, que ficava de frente à Secretaria de Segurança Pública, vou pegar minha carteira e a gente vai para lá. Nesse meio caminho, ele acaba prendendo o Thiago. A gente ainda estava distribuindo papel, ninguém entende. Porque esqueceu a carteira. Porque esqueceu a carteira. Isso daí é desígnio de Deus, cara. Não, isso dá um corte bom, hein? Daí nisso, o doutor Prendeu, me liga. Foi bom barato. Prendeu onde? Castelo Branco, na Baixada, que alaga ali sempre. Onde ele passava para ir pro Vera. Ele saía do Vera para ir trabalhar lá no hospital. Né? Ele trabalhava onde mesmo? Um hospital que fica ali na Praça do Cigano. Materno infantil. Materno. É o caminho dele. É o caminho que eu faço, inclusive. Caminho da roça. Eu venho da GO 060, desço a Castelo. Olha a perspicácia dos policiais. Eles estavam subindo e ele estava descendo. Eu vim de onde prendeu ele, inclusive cheguei atrasado hoje, que minha academia fica lá. Do lado, lá onde é a antiga Cervel. O policial olhou pro outro e falou, é aquele. Se é essa moto tava do Douglas, do outro lado da Castelo Branco. Da Castelo Branco. O policial falou, olha, se esse delegado não tá doido, essa moto é igual àquela. Vamos lá. Acabaram prendendo ele, algemaram ele e levaram. Ele estava armado? Não. Daí o Dr. Deusni me liga. Ô Douglas, essa moto que em cima que você distribuiu para os meninos, o Lote acabou de prender ele com a equipe. Eu falei, manda levar para mim. Porque até então eu não tava. Poxa, a gente estava atrás dessa moto aí, fazia mais de um mês, a gente sonhava com essa moto. A gente saía na rua procurando essa moto, via placa procurando essa moto, via foto de multa procurando essa moto. O cara tava no restaurante almoçando e é uma moto. Lógico que almoçando engoliu alguma coisa. Né? Eu sei que depois disso, eu falei, leva lá pro nosso quartinho. A gente tinha um quartinho onde ficava a antiga DPCA, era um cômodo de 2 metros por 4 metros. Então ficávamos todos nós lá, não tinha ar-condicionado. Pedacinho da central de flagrante. A gente colocou um ar-condicionado portátil que eu comprei e na parede só placa de moto. Você deve ter alguma foto disso no jornal. Só placa de moto. Eu vi um aqui, vi. Uhum. Né? Que eram as motos mais eleitas por nós. Olha o tanto que o homem engordou, Douglas, na operação, olha aqui. Mais de 50 mil multas analisadas. Não, placa de moto. E o Douglas Pedrosa, você tava aí com... Tava um boi. Tava forte. Né? De gordo. Algumas. Olha aqui, ó. Essa do popular aqui. 22 mulheres. 17 homens presos. Enfim. Quando aconteceu isso, dele me ligar, eu falei, me leva lá pro nosso quarto que a gente vai ver o que tá acontecendo. O Thiago tava no banco de trás de um veículo Gol vermelho, tá? Uma camisa vermelha, calça jeans, algemado para trás. Ele olhou pra minha cara, o que eu tô fazendo aqui? Que o pessoal falou, é ele, doutor? Falei, cadê a moto dele? A moto dele tá na Furts. Eu falei, não, traz a moto pra cá. Fica aqui pertinho, né? E foi assim um período que eu sei que deve ter sido pouco tempo, mas na minha cabeça foi uns 20 minutos.
Porque da Ford só atravessou ali Só o complexo. atravessou o complexo. Douglas, Chega lá. olha o tanto que a foto era ruim. Olha essa, provavelmente da câmera de segurança, né? Sim. Dava pra identificar nada. Aqui, ó. Nada. Aqui embaixo. Nossa, credo. Essa aqui é a moça que eu falei pra você que morreu no Perim, que eu conhecia. Ah, sim. Baixada ali, São Geraldo. Uhum. Então, depois que a moto chegou, eu lembro que nessa época até o doutor Eduardo, anda aí pra gente ver. Daí colocou ele pra andar. E aí, Douglas, o que você acha? Eu falei, não acho nada, eu quero saber da moto. Vamos ver a moto. Quando você olhou ele, você falou... Pode ser. mas você estava caçando, era uma moto, não era um cara? A gente tava caçando era a moto, a gente não pegou o Thiago, a gente pegou a moto do Thiago. E você tinha a intuição, algo que dizia pra você que ele não ia trocar de moto? Porque é o mais natural, um sujeito que estava sendo procurado era trocar, né? Era a única coisa que a gente tinha, a gente só Mas tinha... saber se ele achava que estava sendo procurado. Eu acho que ele não achava. A gente estava só na tinha- imprensa toda. Só a gente não deixava a imprensa saber o que a gente estava atrás daquela moto, por exemplo. Ah, entendi. Senão ele já tinha A gente sido- preservava tinha essa sido informação desfeito e dessa até de outros policiais. A Então importância de segurar a informação a nesse gente caso, né? não podia soltar que a gente estava atrás de uma moto com um paralama assim, a moto Se era ele tinha assada. essa tinha informação assumido, vaza, né? Que daí ele vaza, a investigação gente não tinha- pega ele. tinha ido por água abaixo. É. Quando você bateu o olho na moto, vindo lá da Furts pra cá. Daí eu peguei ele pelo colarinho e falei, agora você é meu. Eu lembro que eu virei pro doutor Eduardo Prado, Eduardo, eu vou interrogar ele, quer entrar? O Eduardo fez assim, não vou não. Eduardo vai entregar a lista. Né? Foi isso mesmo. E aí foi o interrogatório do interrogatório. O interrogatório dele foi fantástico. Saiu isso aqui. Foi fantástico. O que é fantástico? Deixa eu entender o que é fantástico. Bom, a gente não... É óbvio, a gente tratou ele com Tá aqui o interrogatório. Tá firmeza, mas ele não Arquivo levou um tapa policial e puro. ele acabou abrindo pra gente. Foi mais um jogo psicológico, né? Primeiro eu pedi para fazer uma revista nele, né? Então a gente deixou ele seminu para ver se não tinha nenhuma arma até dentro da cueca, como isso daí é de praxe em qualquer abordagem nossa do GIH até hoje, tá? Não tem nada, levantamos as calças dele, porque ele nessa época já estava algemado, senta aí. E deixei ele pelo menos 20 minutos ali, sem falar uma só palavra, nem eu, nem ninguém da nossa equipe, da minha equipe. Daí a mesa estava meio bagunçada e com um monte de caneta bagunçada também. Daí eu organizava as canetas, daí ele se sentia melhor. Organizava os livros, um caderno, ele se sentia legal. E isso vinha até de alguma coisa que eu tinha estudado sobre mentes psicopatas, né? Que a gente descobriu que ele era uma pessoa organizada e precisava disso. Não gosta de bagunça. Não né? gosta de bagunça, não gostava de bagunça. Daí eu organizei tudo, falei, não lembro, Plínio Wendel, deixa ele arrumar essa calça dele, ajeitar o cinto, arrumar a camisa dele pra gente conversar, né? E assim foi feito, ele se sentiu bem confortável. Só que ele não olhava para nenhum de nós, ele só olhava para o nada um pouco abaixo, 45 graus, né? E daí eu comecei a tentar insuflar o ego dele. Falei, rapaz, você foi muito sortudo, você foi muito bom. Porque você parou o estado de Goiás, e de fato ele parou Goiânia. Sim. Né? Eu tava tinha vendo virado uma lenda urbana na época, eu Sim. lembro muito bem, as meninas todo mundo com medo de sair na rua, a menina não saía desacompanhada, pegava um ônibus desacompanhada. Tem uma reportagem aqui Botou- dizendo botou medo. que pautou a disputa. Na época era Marconi versus Íris. Uhum. E o debate era exatamente isso. O Caiado, na época, era senador, o Íris queria colocar o Caiado como secretário de Segurança Pública, resolver o problema, tá aqui. Então, pautou o Estado o debate. inteiro. Todo o debate. Falei, rapaz, você parou o estado, a política está quase mudando, em momento nenhum dando a chance dele pensar que eu E tivesse momento de alguma campanha dúvida. política também, né? Não, na época chegou a dizer que isso daí tinha sido gente do Íris implantada. Parte da... A Folha da de São mídia. Paulo cobrindo. Foi bem interessante. Depois de eu elogiar bastante a atuação dele, não de forma alguma, nenhum crime, E mas como é assim, que ele se sentiu, como assim? que ele Como é que- foi esperto de chegar até ali sem ser preso. E isso ele teve o mérito dele ou o demérito das forças de segurança da época, mas enfim, eu acredito que não foi mérito dele. É Ele uma não- estratégia, né? Inflar não o ego vacilou. desse tipo de Exatamente. de criminoso. Apresentei a nossa equipe, olhei para ele e falei, olha, Thiago, que você fez o que a gente sabe que você fez, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu quero saber
qual a primeira mulher que você matou? Eu lembro que ele me levantou, me fitou os olhos e falou, não comecei matando mulher. E daí eu não podia recuar, né? Mostrar que eu não sabia. Eu falei, isso a gente já sabe. Vamos lá. E sabia mesmo? Claro que não. Claro que não. Famoso Claro que truco. não. Claro que não. Mas ele queria confessar. Naquele momento ele já queria confessar. Daí eu perguntei, então tá, vamos ver se você vai colaborar mesmo com a gente. Quantas pessoas mais ou menos você matou? Eu falando, mais ou menos não, matei 42 pessoas. Eu falei, mais ou menos o que eu estava esperando. Era nada, eram 14 mulheres. Né? Porque eu não podia mostrar fraqueza em momento nenhum. E daí vem o porquê desse papel aqui. Falei, tá bom, então você vai falar para mim. Peguei esse papel. Aqui é a sequência. Né? Pode seguir. Peguei uma folha, peguei umas folhas, eu sou meio psicopata com relação à escrita para depois eu tentar organizar na hora do texto. Né? Falei, qual o primeiro que você matou? Onde foi? Foi um homem assim, na rua tal, lá no centro, foi assim, assim, assado. Isso aí você escreveu na frente dele? Ou depois? Sim, na frente dele. Né? Qual Essa segundo? é a forma que psicopata vai se organizando. Aí, ó, 2 aqui, ó. Aí. Pois é, eu também tenho essa psicopatia, eu fui escrevendo e ele, no final, se você ver bem aqui, ele falou 42, para mim e para todo mundo que estava lá. Ele só O Plínio aqui tá. abriu Você 39. estava também na Plínio? Ele só abriu 39. Então a gente tem aí mais 3 casos que aconteceram e ele não falou. E ele não abriu. Eu acredito que tenha cunho sexual ou que envolva criança. Porque ele cometeu isso daqui. Ele falava detalhes de cada crime, como que isso foi noticiado pela imprensa, Tem como crimes ele aqui, se por exemplo, sentia. que ele fala que ele matou um menino, talvez um menino de 16 anos, que os dois saíram, tipo... Sim. Dá a entender que os dois foram se encontrar num Sim. canto. Aqui, ó, Sim. tem um aqui, ó, também, ó. Serial killer de Goiânia também admitiu atirar em homossexuais. Sim. O primeiro caso que ele matou foi um colega de trabalho, né? Porque ele se sentia atraído por ele. Meu Deus. Né? Depois ele matou um menino homossexual, ele pegou o menino lá na Praça da Bíblia e levou ele até um lote baldio localizado a uns 15 minutos a pé do local. A gente foi em diligência para tentar achar o corpo desse menino, que até hoje não foi localizado. Eu vi ele aqui também. Né? Ele foi lá pro setor Negrão de Lima. Da Praça da Bíblia no setor Negrão de Lima. Esse aí é o termo de 15 depoimento? minutos. Esse é o termo de depoimento? Esse é o depoimento. Né? Então ele lembrava de minúcias de cada caso, João e Douglas. Cada situação ele lembrava de detalhes, como ele se sentia. E eu só fui anotando. Né? E ele tinha uma memória boa, fotográfica. Muito mesmo. boa. Por que ele não falou desses 3? É a grande pergunta que fica aí até hoje. Mas eu ainda vou voltar lá e conversar com ele. Né? Não é tão simples assim. Hoje eu não atuo mais na Delegacia de Homicídios de Goiás, mas talvez eu consiga uma autorização para ir lá e bater um papo com ele. Quem sabe ele não queira, pelo menos dar para as famílias a ideia do que realmente aconteceu com os seus Doutor, tem familiares. casos que não tem resolução, né? Tem. Eu tenho alguns pela minha carreira. Por exemplo, Oriton e Adinalva, um caso ocorrido em 2010, 2011, lá em Jataí. Sudoeste goiano. Oriton era casado com uma milionária, filha de milionário, pelo menos, plantador da região. Ele se envolveu com a Adinalva, que era sua secretária. Apareceram os 2 mortos numa cena de sexo, uma cena em uma região de mata. Essa cena, esse cenário possivelmente foi montado. Só que a gente comprovou. Para dar o recado, por que ele morreu? A gente comprovou que ele realmente tinha se envolvido com essa moça. Chegamos a provar muita coisa dentro dos casos. Eu sei o que aconteceu, mas eu não consegui prender. E nenhum que passou depois de mim, depois disso esse caso não foi enviado para o judiciário, ele acabou indo para outros delegados que ninguém resolveu. E outro caso também é o da publicitária Poliana Arruda. Né? Pois é. E esse caso aí, a gente estava até
batendo um papo sobre ele. É um caso, mais um caso emblemático, né? A Pobistália Poliana Arruda foi encontrada morta. E é um caso que iria, logicamente, para homicídios, mas na época você estava no antissequestro e esse caso acabou ficando contigo. Por quê? Minha vaidade, a vaidade da equipe, a nossa imaturidade em segurar o caso e acreditar que já estávamos com o caso resolvido antes de fazer o local de crime. Porque quando o caso aparece ali, essa moça encontrada morta, tratava-se ali de início a uma possibilidade de sequestro. Sim. Quando a gente está no meio da investigação do suposto sequestro, a gente já vira os olhos para o marido, né? Algumas incongruências que eu acho que não cabe a mim falar aqui, mas não pode ser, né? Daí aparece o corpo e a reação de cada pessoa diante da morte é diferente. Isso com a maturidade a gente aprende. Mas a reação dele foi um pouquinho mais diferente do que a gente era acostumado. Então, naquele momento eu tinha uma suspeita, a equipe tinha uma suspeita, nós estávamos confundidos. Foi muito frio? Foi bem frio, mas eu não acredito que tenha... Não quer dizer que seja ele. Como ele disse, assim, mas... muitas pessoas têm a reação diferente diante da morte, né? Tem gente que dá no desespero, tem gente que trava, tudo. Mas naquele momento eu pensei que se não fosse ele, seria alguma coisa próxima e a gente teria capacidade de resolver aquele caso de uma forma rápida, né? Então eu quis ficar com o caso. Foi a última lição que o Dr. Jorge Moreira, meu professor de homicídios, me deu. Quer? Então fica. Então pega, toma que a filha é teu. Eu lembro. Não, doutor, pode. Douglas, Douglas, pode ficar com ele. Que se precisar de homicídios aqui, tá bom. Tô te mandando a ocorrência aí agora. Aí a experiência do grande Dr. Jorge Moreira. Eu já sabia que aquilo. Porque pode dar certo. Se der certo, os louros são seus. Mas nesse caso não deu. Não foi solucionado. Não foi solucionado por nós. Daí passou pelas mãos de um excelente investigador de polícia, que é o Dr. Branco. Hoje ele é aposentado. Ficou quase um ano com ele também não solucionou. E daí foi para a mão do Dr. Odair, ele foi por uma outra linha de investigação e conseguiu solucionar o caso. Hoje o pessoal está preso, né? Mas isso acontece. Nem tudo são O marido foi preso nesse caso? Não. Foi uma quadrilha de roubo de caminhonete que teria pego a Poliana num prisma prata que ela tinha, estuprado e ateado fogo na menina. Uma quadrilha de roubo de caminhonete? Sim. Vou parar por aqui nesse caso. Para roubar um prisma. Nosso tempo já está no limiar aqui, mas eu ainda queria tratar sobre essa questão da sua passagem ali pela Draco, né? Que foi um divisor de águas também. O Draco estaria naquela coisa ali de jogo do bicho, tá? Mas ali quando vocês chegam ali, coloca, vamos assumir, tem PCC e tem CV aqui em Goiás e os caras estão movimentando, não é muita grana, é absurdo de grana. A gente chegou na Draco, não queríamos ir para Draco, a doutora Miriam Vital estava lá, a gente queria, minha equipe e eu, a gente estava com planos de pegar o pessoal da homicídios, que não aguentava mais homicídios, nós estávamos lá há 3 anos e meio. De 3 anos para 3 anos e meio, nós queríamos sair, mudar de áreas. Quando muda, Douglas, muda a equipe inteira? Vai o delegado e a equipe? Nem sempre. Nem sempre. É que nós tínhamos na delegacia de homicídios nessa época uma equipe que estava bem afinada e boa parte dos colegas, homicídio é cansativo. Ver homicídio todo dia, lidar com um monte de vítima também, é uma situação muito pesada, né? É uma carga negativa muito grande que durante muito tempo isso acaba cansando. Você quer prender ladrão, você quer prender... Como é que você faz para não pegar essa? Porque eu também sou assim. Não interiorizar isso, coisas, né? Que né? depois que eu caí em jornalismo policial, de bobeira, que eu nunca quis mexer com isso aqui. Não, meu negócio era comunitário, João Paulo me conhece há muitos anos. É bairro, é ponte que caiu, é luz que está faltando. Meu negócio era esse. A gente teve um jornal em Campinas, mostrava o cotidiano de Campinas. Que legal. E eu caí nesse lance de todo dia que eu tento correr disso, parece que tem um trem que me chama de volta. E aí é muito difícil a gente não carregar um pouquinho de cada caso. Isso aí são 2 coisas. Uma, que vai te dando essa carga negativa. E 2, que vai te dando esse trem de desconfiança de tudo e de todos, em todo momento. Você fica paranoico, né? Tem como você
Você tem uma fórmula para tentar não deixar isso aí te levar? Não. Você não fumar 2 carteiras de cigarro? Não tem essa fórmula. Fumar o muito cigarro. Difícil. A nossa carga psicológica é muito grande, não é só de delegado. Eu acredito que a polícia militar, o policial militar também, os agentes de polícia, de vez em quando a gente tem que tirar o pé. Sai de férias, você vai espanar. A gente chama de espanar, né? É difícil, mas a gente tem que ir lidando. Eu sou bicho do mato, eu não jogo bola, eu não vou para barzinho. Gosta de moto? Gosto de moto, meu grupo de amigos limita ali a 10, 12 pessoas que eu tenho mais contato, porque a gente não pode também sair. Imagina só, a gente acabou de fazer uma operação contra o crime organizado, prendemos os líderes das maiores facções organizadas de Goiás. Daí a gente vai pro Boteco de Chaguinha dar as costas pra rua? Não dá. Não cabe isso com a função de polícia, no meu ver. Eu respeito os colegas que têm isso como questão de vida, né? Filosofia de vida. Eu não uso o TikTok, não uso o Instagram, né? Eu acho que não cabe com a função que eu escolhi. Seu Instagram, você detalhou que sua carreira aqui até agora tá aqui, ó. Olha o feed aí, ó. Passar o feed. Os stories. Eu brinco. Isso daí é pra contar mentira pros netos. Tem mais ou menos aqui quantas reportagens? Não tenho documentos? Ideia. Não tenho ideia. 20 anos de carreira, isso? 20 anos de carreira, eu tive grandes casos, graças a Deus. Deus me deu a oportunidade de trabalhar com belas equipes, porque sozinho não faria nada. Né? Ter grandes chefes. Eu tive o Dr. Antônio Gonçalves Pereira dos Santos como meu chefe, Dr. Alzemir José Soares, que é, nossa, é um pai para mim. Né? Dr. Jorge Moreira, Dra. Renata Cheim. Né? Também trabalhei com o Odair. Eu sou um cara que fui agraciado com relação à minha chefia. Eu estava dizendo, para concluir a Draco, saiu da delegacia de homicídios. E fui para Draco. Foi para Draco. Tinha uma característica para concurso público, você falou no princípio, né? Na realidade, ele não tinha, a Draco não tinha essa pegada de crime organizado, facções criminosas. Né? Então, eles mexiam bastante com jogo de bicho, mexiam com fraude, concurso público. Tinha muito aquela de caça-níquel, né? Caça-níquel. A delegacia não tinha uma identidade. Eu falei, olha, eu não vou dar conta de mexer com, requentar o caso do Cachoeira. Né? Me dá liberdade para trabalhar aqui, doutor André Fernandes, baita delegado, baita chefe. André, vai vir aqui também. Um abraço, doutor. Falou, não, faz o que você achar melhor. A gente foi para lá, reunimos a equipe, a gente deixou um cartório específico para Comando Vermelho, combate ao Comando Vermelho, outro cartório específico para PCC e ADE. E eu dando apoio e organizando os dois. E é lógico. 2 cartórios, um dedicado a cada facção. E um delegado extremamente competente cada um. Nós tínhamos lá delegados extremamente competentes. E daí a gente estourou 2 grandes operações. Uma contra o PCC. O cartório lá trabalhou o Dr. Carlos Caetano, o Dr. João Vitor. A gente prendeu 130 membros do PCC durante um ano. Foi muita coisa. Só que o PCC naquela época, pelo menos assim, o pessoal era mais pé de China. Muitos já estavam presos, mas ainda assim foi uma resposta, pelo menos para dar cara para a delegacia. E o grande boom foi com a Red Bank. O André Luiz Oliveira Lima, que é o chefe do Comando Vermelho até hoje. Tem aqui também. Os carros, né? Eu havia participado da primeira cadeia dele aqui em Goiás. Aquilo aqui. Ele foi preso com 10 mil latas de merla em 2006. Isso. Merla é uma droga que sumiu aí do mercado negro. Tem uma questão da merla aí. O que o cara falou pra você? Como é que a merla surgiu? Aquela aqui, ó, o rei da merla. É isso, o rei da merla. O rei da merla, essas latinhas aí, ó. Não sei de onde que eles tiraram essa latinha. Vai contar a história do exame de fezes. Meu. O André, quando a gente prendeu ele em 2005, 2006, foi a maior apreensão de drogas, eu estava na DENARC, de merla, que já havia ocorrido. Merla só era distribuída aqui em Goiás e no Distrito Federal. Alguma coisa em Mato Grosso. A gente conseguiu identificar o André e conseguimos prender o André em flagrante. Então a gente prendeu o André, um tal de BH, que é o Stefan, que hoje é tido como
um dos chefes do Comando Vermelho aqui em Goiás. Tem alguns raps na internet, se você procurar o BH, ele tem esses raps dele. Foi a primeira cadeia deles aqui. E aí, conversando com o André, ele me disse, olha, eu tinha um escort, eu precisava fazer dinheiro, levei o escort para São Paulo junto com um primo meu, e a gente trocou esse escort por pasta base de cocaína, com a ideia de vir para cá, girar essa pasta base, fazer 4 quilos de crack, e daí começar a nossa história no mundo do tráfico. Vendi uma porção de maconha ou outra, mas até então sem grandes situações. Só que na hora de cozinhar a droga, que a gente fala, né, que eles estavam preparando o crack, deu errado. Eles não conseguiram fazer com que a droga retomasse o estado sólido. O crack é uma pedra, né? Exato. Então virou uma pasta. Daí o André se viu prejudicado. Falou, poxa, peguei meu escort, vendi meu escort. Né? Tô devendo. O que eu vou fazer agora? Ele soube fazer daquele limão uma limonada. Tipo a história da Coca-Cola, que tinha um xarope lá que não se vendia. Vamos meter gás isso aqui e vender pro povo beber. O cara é o Breaking Bad da... Ele foi empreendedor, se a gente fala... Eu comentei isso com ele, falei, você foi empreendedor, de uma forma para o mal, mas foi. Né? Daí ele resolveu comprar latinhas de exame de fezes, colocar aquilo lá e dar pro pessoal fumar. E o pessoal adorou. Lembra que na época da Merla, o pessoal ficava com os dentes todos podres. Era o famoso melecado. O cara fazia um cigarro de maconha, passava aquela pasta lá e dava uma fissura louca. E dava uma fissura do crack. Basicamente, daí o pessoal falava, não, isso daí é o que sobra quando faz o crack. Não, é o crack que deu errado. Né? Daí eu já tinha aprendido o André, conhecia ele, sabia que muito dificilmente ele ia parar de traficar. Eu fiquei sabendo que ele foi preso lá em Santa Catarina. Um carro de R$600 mil foi apreendido junto com ele, vários telefones celulares, e ele estava usando nome falso. Eu falei, opa, tá aí. Daí mandei uma equipe para lá, pedi autorização. Foi uma equipe, ficaram 2 dias extraindo os dados do telefone dele. Daí nisso a gente conseguiu descobrir todo o esquema, conseguiu comprovar que ele de fato era o líder do Comando Vermelho aqui em Goiás, todas as pessoas que estavam ao seu lado e como ele lavava o dinheiro do tráfico de drogas. Esse aqui que era o carro? Não. Ou isso foi depois? Não, o carro dele era uma Mercedes SLK, né? Blindada lá em Santa Catarina. E essa operação aqui? Essa operação Headbank. Foi o resultado dessa primeira diligência. Que daí a gente identificou algumas empresas e algumas pessoas que movimentaram milhões e milhões de reais, né, para o Comando Vermelho. Essa aí que você falou, que dos 8 bilhões? Não, 8 bilhões é o pessoal da ADE que foi deflagrado esse ano. É outra operação. Okay. Né? Daí foi deflagrado, foi 28 milhões só em bens apreendidos. Muito bem. Aqui, se a gente fosse ficar falando, ia render muito mais. Ia mais um pouco. Inclusive, dentro daquela coisa que a gente tem de não falar sobre casos em andamento, não vou falar com o Dr. Douglas, só o Douglas para nós aqui agora, das nossas conversas, inclusive senão a gente ia até que falar de um caso aqui, onde provavelmente um homem morreu incorporado. Não vamos falar porque a gente não fala de caso em andamento. Vamos encerrar por aqui. Obrigado, Douglas Pedrosa, delegado, Xará, meu amigo. Obrigado pela presença aqui. Mas vai ter outras vezes para voltar. Pode convidar. Douglas, obrigado. Você foi o primeiro desse projeto que está começando agora, mas acho que é isso, é trazer, e você trouxe de fato o arquivo policial para mostrar para todo mundo que está nos assistindo. E esse é o espírito desse programa, de contribuir com quem fez a história de verdade, quem desvendou os casos que realmente marcaram a história. Tô fazendo ainda, né? Desvendando. Toda semana eu entro em contato com ele para saber o que a gente tem. Obrigado. Valeu, mais uma vez, foi ótimo e esperamos mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e coloco tanto eu quanto a minha equipe à disposição. Show. Isso aí. Tá bom, então.